Estamos começando mais um programa Sexta da Saúde e o tema de hoje é sobre sarcopenia. Doutora, por que é muito frequente a gente ouvir esse termo? Então, sarcopenia trata-se de uma doença que é muito frequente na pessoa idosa. O que é sarcopenia? Trata-se de uma doença que há uma perda da massa muscular e da força muscular na medida que a gente vai envelhecendo. Então é extremamente importante a gente diagnosticar essa sarcopenia e realizar o tratamento dela. E como que é feito o diagnóstico? Então vamos lá, o diagnóstico da sarcopenia, como que é feito, né? A gente observa, assim, eu até trouxe aqui hoje o dinamômetro, que é um teste de pressão da força palmar, tá? Esse dinamômetro é um instrumento que nós da geriatria utilizamos no nosso consultório, onde a gente mede a força de pressão palmar do paciente. Ele é sentado na cadeira e a gente mede 3 vezes onde ele faz essa força de pressão palmar, tá? Lógico, existe o correto seria o hidráulico, mas a gente pode fazer pelo dinamômetro digital também. Há também a ressonância magnética, onde a gente faz a medição da quanto de massa muscular esse paciente está perdendo, mas aí tem que ter o instrumento e o material correto para realizar essa medição. Somente nos grandes centros, onde a gente pode fazer a ressonância correta, onde faz essa medição. Ultimamente a gente utiliza o dinamômetro, que é um instrumento fácil de lidar, onde a gente pede o paciente sentado na cadeira, onde ele tem maior força da mão e realiza essa força de pressão. Com isso, a gente observa se esse paciente está tendo a sarcopenia ou não. Existe tratamento para sarcopenia? Sim, para a sarcopenia existe sim um tratamento. O essencial é a atividade física, tá? Quando a gente fala atividade física, a gente está falando principalmente no fortalecimento do quadríceps, uma reabilitação muscular. Lembrando que há necessidade desse paciente ser acompanhado com um educador físico ou um fisioterapeuta, extremamente importante. Lembrando também que a sarcopenia, mesmo nos pacientes acamados, ele deve realizar uma atividade física, sim. Não é porque o paciente está acamado, está tendo essa sarcopenia, ele não pode realizar atividade física. Ele tem que realizar, sim, atividade física, exercícios diários, ter uma rotina sempre para evitar essa perda de massa muscular. E outra coisa, a dieta é essencial nesse paciente. A gente sempre fala que a proteína é essencial para o paciente idoso. E quando a gente fala proteína, a gente está falando de proteína, carne, ovos, tá? Não essa história de evitar proteína para o idoso está errada. Existem vários suplementos que a gente leva e oferece para o idoso. O que o idoso reclama muito é que ele perde aquela vontade de mastigação da carne. Muitos idosos perdem a vontade de comer carne com a idade. Então o que a gente relata? Existem vários suplementos que têm proteínas com a dosagem correta para o idoso, que deve ser instituída para esse idoso. Então o que a gente aconselha? Uma nutricionista para lidar com esse idoso, ou até mesmo o geriatra pode indicar o melhor suplemento para esse idoso. Falando em fisioterapia, como que é a atuação dela? Como que ela pode ajudar? A fisioterapia na geriatria é um pilar a ser essencial para nós, né? Então, assim, todo paciente deve ter uma reabilitação correta com o fisioterapeuta. Para mim, todo o paciente que sai, né, do consultório, que a gente percebe o andar, a deambulação errada, até o jeito de sentar desse paciente idoso no consultório, que a gente até, quando o paciente senta no consultório, a gente já percebe que ele já está com uma dificuldade ou não. É indicada a fisioterapia. Então a fisioterapia é como se diz, para mim é um pilar na geriatria que deve trabalhar junto. Sem o fisioterapeuta, não dá como o geriatra trabalhar sozinho, tá? Ele articula, ele melhora a massa muscular, melhora a autonomia desse paciente, melhora toda a função, a autonomia em si desse paciente, tá? Então é essencial na geriatria. Então a fisioterapia e a geriatria andam juntos. Andam juntos.
tá? Certo. Como a nutrição anda junto, a fonoaudiologia anda junto. Então, são algumas áreas da medicina, né, da saúde, que não há como a medicina, ou não há como a geriatria não andar junto. Doutora, por que é importante a gente avaliar a sarcopenia? Então, a sarcopenia é essencial a gente avaliar porque evita as quedas nesse paciente. A queda é muito importante a gente avaliar, por quê? Porque com a idade aumenta o número de risco de quedas. E com você tendo a perda dessa massa muscular, o paciente tem o maior risco de quedas. Então, consequentemente, a sarcopenia evita, se você tratando ela, você evita quedas, evita hospitalização, esse paciente toda hora no hospital, evita a fragilidade desse paciente, melhora a imunidade desse paciente, porque você está perdendo massa muscular, você está perdendo proteína. Consequentemente, aumenta o número de infecções desse paciente. Esse paciente não está se alimentando bem. Então, consequentemente, vai aumentar o número de hospitalizações e, consequentemente, morte. O uso de vitaminas, ele pode ajudar nessa situação? Ótima pergunta. O uso de vitaminas na geriatria, ele só é indicado quando há necessidade. Ou seja, a gente indica a vitamina, por exemplo, a vitamina B12, quando a dosagem da vitamina B12 no sangue desse paciente está baixa, né? Outras vitaminas, magnésio, selênio, zinco, que são micronutrientes, né? Oligoelementos também, a gente indica quando há necessidade. Esse boom de vitaminas, vou tomar uma vitamina para melhorar no paciente idoso, está totalmente errada. Por que eu estou falando isso? Porque à medida que a gente envelhece, a nossa absorção, quando eu falo absorção do estômago, que vai passar para o intestino, é lenta. Então, muitas vezes, o que eu estou ingerindo não vai absorver tão bem. Então, não adianta eu ir na farmácia e comprar um boom de vitaminas que eu não estou absorvendo bem. Então, é necessário a gente dosar no sangue e ver qual vitamina que está faltando. Então, não adianta a gente tomar, estou tomando isso porque tem X de vitaminas. Errado. Igual a vitamina D. Estou tomando vitamina D porque vai melhorar, porque na televisão falou, a vizinha comentou. Errado. A vitamina D é essencial, sim, para a massa muscular, para melhorar a saúde mental, mas tem que ser dosada para averiguar o quanto necessário você deve ser tomado, tá? Porque não adianta você tomar a vitamina D em excesso, porque ela pode piorar e pode até dar fratura, quebrar o osso. Recebemos uma pergunta aqui de uma seguidora e ela fala assim: como vou saber se tenho sarcopenia? Ótimo, a sarcopenia, gente, o ideal é você procurar um especialista, tá? Nós da geriatria, a gente tem esse dinamômetro que eu acabei de mostrar para vocês, que é um instrumento que a gente mede a força da pressão palmar, que é o diagnóstico mesmo, que tem os valores máximos, tanto homem e mulher, para avaliar se está tendo ou não sarcopenia. Doutora, falando de pico de massa muscular, qual que é a idade? Então, o pico de massa muscular é a partir dos 30 anos. Então, eu até brinco com alguns colegas. Flávia, eu vou procurar o geriatra quando eu ficar velho. Tá vendo, gente? O nosso pico de massa muscular começa nos 30 anos, depois começa a baixar. Então, o geriatra não é porque estou ficando velho, vou procurar o geriatra. Então, nossas geriatrias, a gente aconselha para o quê? Um envelhecimento saudável, uma melhor qualidade de vida. Então, a partir dos 30 anos, o pico de massa já é o pico. Depois dos 30, começa 15% a baixar a massa muscular. Quando você entra na década dos 50 anos, já começa 15%. Da década da idade de 70 anos, já é 20%. E dos 80, essa massa muscular reduz para 50%. Então, é extremamente importante, quando a gente fala realizar atividade física e a musculação em si, para quê? Para aumentar essa massa muscular. Então, a geriatria em si não é só tratar idoso, e sim, a partir dos 30 anos, vocês mesmos vê, o envelhecimento acontece. Não só, por exemplo, da massa muscular, mas assim, os cabelos brancos começam, a fertilidade da mulher, por exemplo, começa a reduzir a partir dos 40 anos de idade, 50 anos. Então, assim, nossa geriatria não é só paciente idoso, e sim a gente cuida do envelhecer saudável, da qualidade de vida.
senhora falou uma coisa muito importante, que às vezes o povo fala assim, eu só vou no geriatra se eu for idoso. Não é só quando você está na velhice. Perfeito. Existe um tabu de procurar o geriatra porque eu estou ficando velho. Então, à medida que a gente nasce, eu tenho um professor, né, lá do Hospital das Clínicas São Paulo, que sempre diz, quando a gente já nasce, a gente já está envelhecendo, né? Então, a partir dos 30 anos, é igual eu acabei de falar, nós já estamos envelhecendo, todos nós, né? A elasticidade da pele já está perdendo a elasticidade, as rugas já estão aparecendo, outra coisa que é muito comum também, os cabelos brancos, né? Então, a geriatria é isso, gente, não é só, porque a pessoa idosa é a partir dos 60 anos, então é muito mais fácil você procurar nós da geriatria antes. Para quê? Para prevenção do envelhecimento saudável, para melhorar a qualidade de vida, para evitar uma doença cardiometabólica, uma hipertensão, uma diabetes, um hipotiroidismo. Então tudo isso, na geriatria a gente está sempre de olho, né? A gente fala que engloba todas essas doenças, e principalmente agora a saúde mental, né? Tanta depressão, tanta doença de Alzheimer, que a doença de Alzheimer em si, ela aparece a partir dos 50 anos, a verdadeira mesmo, né? Então, é interessante você procurar, sim, o geriatra. Doutora, em pacientes com câncer, a sarcopenia ela causa consequências? Ótima pergunta, Isabela. O paciente com câncer em si, já existe uma desnutrição importante nesse paciente, principalmente a caquexia, né? Então, a sarcopenia está presente na maioria das vezes. Então, é extremamente importante trabalhar com esse paciente oncológico, principalmente na alimentação. Porque o paciente oncológico que tem o câncer, muitas vezes não quer se alimentar direito, né? Pelo próprio motivo da doença, pelas medicações, pela quimioterapia. Então, é importante, sim, suplementar esse paciente com dieta para evitar a sarcopenia, porque esse paciente vai estar mais frágil. E quando a gente fala mais frágil, principalmente em doenças oportunistas, né, que pode esse paciente, qualquer resfriado, gripe, pneumonia, esse paciente pode obter. Então, é importantíssimo trabalhar com esse paciente para evitar, sim, a sarcopenia. Ela pode ser prevenida, então? Ela pode ser prevenida, tá? A sarcopenia é um tipo de doença da perda muscular que deve ser prevenida. Por isso que eu falo e brinco com todos os meus pacientes. Aquele que não faz atividade física, inicie já. Ah, mas eu estou com 80 anos, eu nunca fiz musculação. Então, comece já para prolongar a vida para mais 10 anos, né? Então, nunca é tarde, que eu falo, tá? Então, na geriatria, a gente sempre brinca. Quanto mais cedo você começar uma atividade física, uma alimentação saudável, mais tempo a qualidade de vida, a expectativa de vida vai aumentar. E é hoje. Hoje a expectativa de vida do brasileiro está em torno de 76 anos de vida, que antigamente era 52, 53. Então, por que está acontecendo isso? Lógico, pelas vacinações, por vários outros motivos, mas um dos motivos também que a gente está vendo é pela, como que eu falo, o aumento do tratamento das doenças, das comorbidades no Brasil. Então, a gente tem que priorizar esses pilares da geriatria, que é a atividade física, uma alimentação saudável e principalmente saúde mental. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Doutora, a senhora recebe muitos casos desses no consultório? Bastante. Em média, de 5 a 10 pacientes que eu recebo, 90% desses pacientes apresentam uma sarcopenia. Pelo próprio teste do dinamômetro que eu faço, na maioria das vezes, principalmente mulheres, não atingem o valor máximo que a gente faz nesse teste, né? Os homens, principalmente, também apresentam um limiar mais baixo, mas apresentam. E a gente percebe que a maioria das vezes esses pacientes têm comorbidades associadas. O transtorno depressivo, a doença de Alzheimer, a demência vascular. Muitas vezes o paciente já está com uma anemia importante, algumas comorbidades, por exemplo, hipertensão, diabetes junto. Então,
é importante tratar sim a sarcopenia e chamar a atenção para os familiares. Para encerrar o nosso programa, doutora, deixa uma mensagem para os familiares, para os pacientes. A mensagem é o seguinte: a sarcopenia é uma doença onde há perda de fibras musculares, massa muscular, que é uma doença muito comum, que muitas vezes é subdiagnosticada. Então é importante ficar um alerta a todos que tem tratamento, há como diagnosticar e há como prevenir essa doença. Se você gostou, já deixa o seu like. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários que a doutora Flávia irá responder. E não se esqueça de se inscrever no nosso programa para acompanhar os próximos episódios.